Agradecer a todos, né, que têm acompanhado, né, o estudo da lição. Agradecer também por Deus ter mantido com vida a mim, minha esposa, né, mesmo passando, né, pelas dificuldades, né, do Covid. E agradecer a vocês também pelas orações de vocês, né, pelo o ter torcido, né, pela nossa melhora. Então, estamos de volta, né, graças a Deus. Vamos estudar o tema dessa semana. Fala sobre livres para descansar. Espero que possamos aproveitar, né, as oportunidades, né, que Deus nos tem dado e que a gente possa, né, cada vez mais, né, aprender a descansar em Deus. Né? A pergunta que eu poderia fazer, né, para iniciar a lição aqui é a quem nós devemos temer. Temer não é ter medo, né? É respeitar, ter com suprema consideração por, né? E então nós já podemos ter uma pista, né, grande, e o verso no Salmos 27:1 já diz assim: Yahvé é a minha luz. Luz no sentido de conhecimento, né? A gente pensa em luz, né, questão de luz solar, iluminação, mas a questão da luz aqui mais está ligada ao conhecimento. É a questão, né, do saber, da compreensão, né? E diz também, sim, Yahvé é minha luz e minha salvação. E aí completa, né? Deus como aquele que nos guia, aquele que nos mostra o caminho a seguir, também é aquele que nos garante a salvação. E salvação, se há salvação, é porque houve queda, houve perdição. E pode haver perdição. Aí vem a pergunta: de quem terei medo? Medo surge como fruto do pecado, né? Desde que Adão e Eva pecaram, né, o medo surge como algo, né? A gente está suspeito ou submetido a algum problema que a gente não está preparado. Isso envolve o medo. Mas aqui dá a resposta, ou na verdade faz uma pergunta: o Senhor é a fortaleza da minha vida. Então fortaleza está no sentido, né, de segurança, de base, né, de certeza, né, de que Deus vai estar conosco. E aí é feita a pergunta: a quem temerei? Né? E aí, na verdade, a gente vai ver várias passagens aqui que complementam o sentido da lição. E o título, né, do tema da lição, né, livre para descansar. Quando a gente não tem mais medo, mesmo passando dificuldade, a gente descansa em Deus. 1 João 5,12 diz assim: quem tem o Filho tem a vida. Isso aqui é profundo. Ter o Filho. Como é que nós temos o Filho? Jesus mesmo responde, né? Aquele que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Então, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Mesmo andando com dinheiro, riqueza, ou seja o que for, se você não tem o Filho de Deus, infelizmente, a vida no sentido pleno e no sentido da vida eterna, você não tem. E mesmo aqueles que estão no pó da terra e morreram em Cristo, eles têm a vida. E Jesus garante essa vida. Salmo 34:9 diz assim: temei ao Senhor, ou Yahvé, vós, os seus santos. Santo significa aqui separado. Quando a gente é separado, a gente aceita Jesus, nós somos separados por Ele. Pois nada falta aos que o temem. Olha, isso aqui é profundo, porque a gente sente falta de muita coisa, né? Mas será de fato que nós estamos, essas faltas que nós temos são de fato faltas? O que de fato nós necessitamos? Aqui está dizendo que pois nada falta para aqueles que temem a Deus. Deus vai o quê? Completando. Salmo 34:7 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. E isso aqui eu posso ter essa experiência, né? Esse Covid, né? Todo tempo que estive aí, existia dúvida, algumas incertezas, mas a confiança em Deus nunca foi abalada. E Deus deu sempre sinais que estava comigo, né? Estava com minha esposa. E foi fundamental para que a gente pudesse, né, vencer. Tem o meu médico que me acompanhou, né, o Dr. Marcelo, ele falando, né, que se você entrar em pânico, né, alguns que entraram em pânico, infelizmente, vieram a óbito. Porque o pânico traz, né, o organismo, prepara o organismo para que você não se mantenha vivo. E aqui diz que o anjo do Senhor
acampa-se, imagina, acampa-se ao nosso redor e nos livra. Eu posso dizer que eu sou fruto de livramento. Deus livrou-me, né, dessa doença e livrou-me de outras coisas também, como tem me livrado ao longo desse meu tempo de vida. Isso eu posso testemunhar. Eclesiastes 8,12 diz assim: ainda que o pecador faça mal 100 vezes, olha, isso aqui é importante. Alguém que peca, está fazendo algumas coisas erradas, né? Possa fazer o mal 100 vezes, é bastante tempo. E os dias ainda dessa pessoa se prolonguem. Está dizendo aqui que ainda isso que ocorra, tudo isso. E a gente pode ver pessoas aí que fazem o mal, né? Que perseguem, fazem determinados comportamentos que não são comportamentos segundo os princípios de Deus, né? E essa pessoa aparentemente está prosperando. E diz aqui, e o tempo dele, né, tem continuado. Mas diz aqui, contudo, eu sei, com certeza, que bem sucede aos que temem a Deus. No final, no apagar, como diz, no apagar das luzes é que a gente descobre a verdade. Quando a coisa se encerra é que a gente descobre se de fato a pessoa foi vencedor ou foi um perdedor. Então diz que bem sucede aos que temem a Deus, com certeza. Aos que temem diante dele. Então, se nós tememos diante de Deus, não importa o que esteja passando conosco, que a gente pode estar passando de dificuldades e problemas. Mas no final, o bem vai vir para nós. Vai vir para você. Você confia em Deus? Você teme a Deus? Salmo 33,18 diz: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Deus está acompanhando aqueles que o temem. Sobre os que esperam na sua misericórdia. E aí a base da lição é fruto de temer, ou respeitar, ou ter consideração por Deus. Se nós temos, a gente passa por dificuldade, passa. Nós vamos ver aqui o caso, né, de um senhor que ele tinha, né, ele estava, né, paralítico de alguma doença, né, que além dessa doença tinha questão espiritual, tinha questão, né, que envolvia o pecado. E diz que alguns dias depois, né, entrou outra vez em Cafarnaum e soube que estava em casa, né, e juntaram alguns amigos dessa pessoa, desse paralítico, e a situação era difícil, não conseguiam chegar até Jesus, mas eles desenvolveram uma estratégia, né, vieram, introduziram o paralítico numa maca, traduzido por 4 pessoas, e eles viram que não podia se aproximar. E às vezes na vida da gente também, a gente tem dificuldades, né? Que a gente tenta nos fazer desanimar, mas aqui mostra o exemplo que nós não devemos desanimar de ir até Jesus, né? Por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, né? Destelharam o telhado da casa, fizeram um buraco e baixaram o leito, né, que jazia paralítico. E Jesus vendo tudo aquilo acontecer, né? Acompanhando passo a passo, cara, o que estava acontecendo, né? Abrindo aquele buraco, todo aquele processo, e a multidão também ali junto, acompanhando tudo, vendo o que Jesus ia dizer, né? E Jesus, né, é surpreendente, porque é Deus. Ele já estava esperando esse paralítico. Jesus estava esperando esses 4. Jesus espera você também, nos maiores adversidades da sua vida. Em João 6,37 diz: todo o que o Pai me dá virá a mim. Então Jesus estava esperando para ali, estava. Está esperando você? Está. Esperando a mim? Estava. Porque Deus nos ama. Nos ama desde sempre. E nós viemos à existência para conhecer a Deus. Você já pensou qual a razão por qual você veio à existência? A gente pensa que é ganhar dinheiro, né? Casar, ter filhos. Sim, isso tudo faz parte. Mas isso não é a razão da nossa existência, não. A razão da nossa existência é conhecer a Deus. Entender. Temer a Deus. E Jesus aqui diz: o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Imagine. Se você for Jesus, não importa como você se encontre. Jesus está dizendo: se você vier a Ele, de maneira nenhuma você vai ser lançado fora. Você crê nisso? Espero que você crê nisso. Porque Deus não mente.
Jesus disse aqui, ó, João 6,35, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Nós temos fome, todos nós temos fome. Material, espiritual, física, de diversas formas. Mas Jesus está dizendo que se nós formos a Ele, nós vamos receber o que? O pão da vida. Você quer receber esse pão? Eu quero. Eu já tomei a decisão e eu estou indo a Jesus. Quem crê em mim nunca terá sede. Que sede será essa? É a sede que o paralítico tinha. Era a fome que o paralítico tinha. Que Jesus, vendo a fé deles, é interessante que Jesus aqui diz que a fé deles, às vezes, né, a fé de outras pessoas nos ajuda a conhecer Jesus. Alguém leva você à igreja, dá um folheto, dá um estudo bíblico, manda o link, né, desse estudo para você. Algum amigo manda esse link. Você é ajudado pela fé de outra pessoa. E diz aqui que a fé dos 4, Jesus viu que eles tinham fé. Tudo movimentações que tinham feito, né? E diz, filho, perdoados estão os teus pecados. Jesus disse uma coisa dessa. O que é mais importante? E estava sentado ali algum dos escribas. Escribas são as pessoas estudiosas, né, da Bíblia. Que arrazoavam em seus corações. Ou seja, já tinha a parte divina. Jesus sabia, né, o que eles estavam pensando. Porque diz assim blasfêmias. Está dizendo que Jesus está dizendo blasfêmia. Porque se você aceitar que Jesus não é Deus, de fato Jesus for só um profeta, está falando uma blasfêmia, né? Porque só quem é que pode perdoar pecados? Somente Deus. Isso é verdade. Mas Jesus diz também que nós devemos perdoar o pecado, né, das pessoas que cometem pecado contra nós. Perdoar está na oração do Pai Nosso, né? Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Isso também é parte que cabe a nós. Mas aqui diz que eles, né, nos pensamentos, estavam pensando: quem é esse senhor para fala uma coisa dessa? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito assim que eles arrazoavam, disse: por que vocês, né, arrazoais entre essas coisas entre vossos corações? Então eles, se fosse eu, tá tomado de surpresa, né? Coração, por que ele está falando isso? Você está sabendo o que eu estou pensando, né? E sabe. Deus sabe tudo que você pensa, sabe? Deus sabe tudo que nós pensamos. E de todas as pessoas, tudo que elas pensam. E Jesus perguntou: o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Para nós, a gente acha que é tomar o leito e anda, né? Né? A gente pensa nisso. Às vezes a gente recebe uma cura. Eu recebi a cura, né? Deus teve misericórdia de mim, do Covid, eu estou vivo, né? Tenho tempo, né, de misericórdia, de vida a mais. Mas isso é o mais importante. Para mim, não vou dizer para você que não foi importante, não. Eu orei a Deus para me manter vivo. Porque enquanto há vida, há esperança, eu sei disso. Mas viver sem ter seus pecados perdoados é pior. É uma situação mais difícil ainda. Ou seja, se não existisse perdão, a humanidade estaria condenada para todo sempre. Porque há perdão é que nós temos esperança. Imagina. Esperança. Bem-aventurado, o Salmo 32 diz aqui, verso 1, aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é feliz. Quando é que seu pecado é perdoado, né? Ele é coberto. Quando você confessa a Jesus. Olha o que diz 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você tem feito isso? Às vezes a gente até esquece, né? A gente está tão envolvido com o mal, ou seja, com o pecado, ou com a dificuldade, que a gente esquece de orar. E essa é a pior coisa que pode existir na face da terra para você, é você esquecer de orar. Esquecer de ler a Bíblia. Esquecer de confessar os seus pecados para Deus. Sabe por quê? Porque nós todos somos pecadores. E nossos pecados fazem o quê? Nos afastam de Deus. Nossos pecados o quê? Vão nos destruindo. É por isso que todo dia nós temos que ser renovados, né?
ter renovação para que a gente possa estar o quê? Continuar seguindo os caminhos de Deus. Eu faço você um apelo aqui para que você confesse esses pecados. Não precisa você falar para os outros, não. Você confessa para Deus. Ao confessar para Deus, Deus te perdoando, as coisas vão mudar. Pode ter certeza. Porque diz que Jesus, se você confessar, é condicional. Ele é fiel. Fiel vem de fidelidade, certeza, segurança. E justo significa que ele vai prometer, ele vai cumprir o que ele prometeu. Ele vai nos perdoar e ele não vai nos purificar. O que é purificar? É transformar para que um dia você não peque mais. Imagine. Eu tenho tantos pecados, né? Eu fico lutando cada dia. E eu fico pensando assim, meu Deus, quando será que eu não vou mais estar envolvido com isso? Vai acontecer um dia. Porque Deus, Jesus, vai nos purificando. Então, se ele vai nos purificando, uma hora a gente vai estar livre. E uma das doenças que mais está relacionada com o mal, com o pecado, com os frutos, né, do pecado que vem desde Adão, é a depressão. É algo que a gente nem sabe de onde é que vem. Aqui a classificação, né, eu peguei a informação do site do Drauzio Varela, diz assim, que é a classificação CID-10F33, que a depressão é uma doença psiquiátrica crônica, recorrente, que produz uma alteração do humor, caracterizada por uma tristeza profunda, sem fim. É algo muito difícil. Ou seja, uma dor física, uma coisa que você bota um curativo, um ferimento, a gente sabe que vai passar. Eu tive uns ferimentos, né, na minha mão, um acidente, e doeu, foi dor, muita dor, mas hoje eu estou aqui, esperando, passou. Mas a depressão traz você uma tristeza profunda que não para. Associada a sentimentos de dor, amargura, desencanto, desesperança, baixa autoestima e culpa, assim como distúrbio de sono e do apetite. Então, você tem que aprender a distinguir, né? Tem outro tipo de doença, de problema, né? Ou doença, que é a tristeza patológica daquela transitória provocada, né, por acontecimento difícil, né? Você tem que separar se é depressão ou não. Pode não ser depressão. Tem o acontecimentos difíceis ou desagradáveis, né? Mas que são inerentes à vida de todas as pessoas, né? Problemas que ocorrem, né? Como a morte de um ente querido, né? Ou de meu aniversário, né? Da morte do meu pai. E a gente sempre sente, sempre lembra, não esquece enquanto estiver vivo. E isso faz parte, né? Esse sentimento, essa tristeza, né, que traz a gente. A perda do emprego também, desencontros amorosos, desentendimentos familiares, dificuldades econômicas, tudo isso são transitórios, ou seja, uma hora vai passar. Agora, se você perceber que é uma coisa que não passa, você tem que buscar tratamento médico mesmo, que às vezes tem que tomar algum remédio para ajudar a você ter determinado controle. E ter fé também em Deus, ter confiança em Deus. Não quer dizer que a depressão não vai voltar, ou ela não pode ficar indo e vindo, pode. Porque na vida a gente tem problemas, fica indo e vindo. E o mais importante é você lembrar que Deus te ama. E que mesmo com isso que você está passando, Deus te ama e Deus não deixa você sozinho. Talvez das piores coisas é você estar numa crise e você se sentir sozinho. Aqui conta a história de Elias, né? Que Elias, um homem forte, né? Um homem, deu o nome do meu filho em homenagem ao profeta Elias. E diz que sucedeu aqui, ó, em 1 Reis 18, 36 a 39, que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, né, Elias, né, se envolveu num conflito com os falsos profetas, né, com Jezabel, uma mulher que ela contratou, né, tinha sacerdotes, né, do deus, né, Baal, e da deusa Astarote, Deus Sol e Deus Lua. Casou-se, né, com o rei de Israel, e a coisa desandou em Israel a ponto do povo estar já fazendo sistema de adoração dentro do templo, adorando o sol e a lua. Abandonou a Deus, imagine, dentro de Israel. Isso pode estar acontecendo hoje? Pode.
Nós não lemos a Bíblia, não oramos, não seguimos o que Deus diz e ainda pensamos que estamos adorando a Deus. E Elias, né, foi suscitado aqui por Deus para dar uma mensagem, né, que não ia chover. E ele foi lá e falou para Acabe, né, e foi perseguido de todo jeito, de toda forma. E chegou um momento que Elias foi, né, no Monte Carmelo, e chegou lá e fez uma proposta. Vamos ver de fato quem é Deus. O povo está em dúvida quem é Deus, né? Você está em dúvida quem é Deus? Tem essa dúvida? Então, leia essa passagem para você entender quem é Deus. E diz, né, Elias, né, os sacerdotes fizeram um monte de sacrifício, se cortaram, né, fizeram a porra, né, e nada de descer fogo. E diz que Elias fez uma oração breve aqui, ó, responde-me, Senhor, para que o povo conheça que tu és o Senhor Deus e tu fizeste voltar ao seu coração. E ele diz que jogou água, né, em cima do sacrifício, né, fez o sacrifício de pedra, né, segundo o que a Bíblia, as Escrituras dizem. A gente tem que fazer da forma que Deus ensina. Nosso sacrifício. Sacrifício para Deus é o quê? Dízimo e oferta hoje. É o nosso tempo, nossos talentos sendo usados para Deus. E diz que quando Elias orou, o que aconteceu? Caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E aí o que aconteceu? O povo viu a verdade. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus ossos e disseram, Yahvé é Deus. No original a palavra é Yahvé. Infelizmente, tem traduções botando a palavra Senhor. O Senhor significa Baal. Infelizmente. Isso eu nunca vou entender por causa do que fizeram isso. Mas você tem que entender que no original está dizendo Yahvé é Deus. Só Yahvé é Deus. Yahvé é o nome de que Deus se revelou para Moisés. E o que aconteceu depois? Acabe, né, mesmo vendo tudo que estava acontecendo, Jezabel era a mulher, né, que era destemida do ponto de não querer reconhecer a verdade. E ela chegou a ponto, né, de fazer como diz, uso e abuso do poder que ela tinha como rainha, né? E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, né? Como totalmente matado todos os profetas à espada. O povo se reuniu com Elias e eliminou. Em alguns momentos existe a necessidade de você eliminar o mal. Senão ele permanece. Dentro de sua casa, dentro de você, tem que ser eliminado. Pode ser que demore, mas tem que acontecer. E diz aqui, então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, ó o que Jezabel fez. Assim me façam os deuses outro tanto, se disser amanhã a essas horas, não puser a tua vida como um deles. Ela fez promessa de que ia matá-la. E Elias, né? Às vezes a gente se sente sozinho. Elias viu, né? Imagina, agora a rainha está dando essa ordem dizendo que vai me matar. O que vendo ele se levantou para escapar com vida, se foi e chegando a Beceba, que é de Judá, deixou ali seu servo. Às vezes, né, nessa pandemia a gente também pode às vezes ficar em dúvida, vacina, não vacina, né? Sendo que as vacinas têm tanto risco. E se não vacinar também há risco. E às vezes a gente quer fugir. Eu não vou dizer para você não que isso acontece na mente das pessoas. Mas acima de tudo, a gente tem que fugir, né? Para Deus, não de Deus. Diz aqui que o que Elias fez, ele porém foi ao deserto a caminho de um dia, foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Ou seja, a Jezabel estava prometendo já a morte para ele aqui, né? E agora ele está pedindo de Deus, né? A situação é difícil, né? Mas a gente fica assim pensando, que dificuldade, né? A gente às vezes pensa que um profeta, né? Vai estar sempre firme, sempre, né, decidido. Não é assim, não. A vida, nós temos as nossas fraquezas. E Elias pediu a morte de situação, disse, já basta ao Senhor. Toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do a gente dorme porque é o jeito, né? Porque a cabeça da gente fica aqui, ó,
sem solução. Uma vez eu passei por um problema que eu passei a noite coçando minha cabeça. E de manhã eu não tinha dormido ainda e não foi resolvido. Só que uma coisa que aconteceu de manhã. Eu entreguei a Deus. Foi resolvido? Não, demorou para ser resolvido. Mas a partir daquele momento eu estava em paz. Isso eu posso dizer para você que aconteceu comigo. E diz aqui que Deus manda um anjo, imagine. Toca Elias e diz, levanta-te e come. Imagine, manda um anjo. Deus é maravilhoso. Ele estava onde? No deserto. E Deus manda comida para a gente. No deserto. Mas a gente está pensando, né, na crise que vai vir decreto dominical. Vai vir decreto de morte, vai vir um decreto do Apocalipse 13 que vai proibir de você comprar ou vender. Vai vir. Você não vai conseguir produzir alimento, não. Mas Deus diz que pão e água é garantido para você. Deus manda um anjo aqui, ó. Traz o quê? Um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. É suficiente? Às vezes a gente pensa que não, né? Você pensa que comer outro tipo de coisa. Mas nesse Covid, eu posso dizer para vocês, eu comi porque era o jeito. Eu não tinha vontade. Mas eu sabia que tinha que comer, porque se não comesse, o vírus ia me vencer. E aqui Elias necessitava o quê? De pão e água. Ele comeu e bebeu e dormiu. Às vezes a gente não tem solução, não tem. Mas tem que comer, tem que beber e tem que dormir. Mesmo sem solução, sim, mesmo sem solução. Às vezes as soluções não são rápidas, né? Às vezes demora tempo. E diz que o anjo do Senhor tomou segunda vez, tocou novamente ali e diz, levanta-te e come, porque será muito longo o caminho. Deus já sabe o que nós vamos acontecer conosco, sabe? Sabe o que vai acontecer com você, sabe? Mas Deus espera o momento certo para o quê? Para tocar em você, te dar o pão e te dar a água e dizer que você deve descansar. Às vezes nós temos que descansar, porque o caminho é longo. Às vezes nós estamos passando por dificuldades que não tem solução fácil. Você pode estar passando por isso. Mas Isaías 40, 28 e 29 diz assim, ó, não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. Nossos problemas que nós levarmos para Deus, Deus não vai ficar cansado não. Deus não vai ficar cansado não. Entregue a Deus, converse com Deus. Converse com Deus. Deus tem prazer de conversar com você. Diz que Deus aqui é inescrutável o entendimento de Deus. Ele sabe o que Deus faz? Dá força ao cansado. Eu já tive uma situação tão cansado, tão cansado. E eu vou dizer para você, ainda estou cansado em algumas coisas que eu estou lutando. Mas Deus tem me dado força para continuar. Eu não tenho vencido fácil. Talvez também você não venceu fácil. Ou ainda nem venceu. Mas Ele dá força. Ainda mais, multiplica as forças ao quem não tem nenhum vigor. Você talvez não tenha nenhum vigor nesse momento. Está sendo falado aqui. Não tenha mais vigor. É capacidade de resistir. De lutar. Resiliência. Resistência. Às vezes você desiste. Não tem mais vigor. Mas diz que Deus multiplica. Você não tem, mas Ele te dá. E o que aconteceu com Elias? Deus faz uma pergunta. O que faz aqui? Também Deus faz para ti. Pode estar fazendo essa pergunta hoje. O que você está fazendo? O que você está em determinado lugar? O que você está ainda neste lugar que você se encontra? Ou fazendo essas coisas que você sabe. Não é fácil, não. Mas Deus faz essa pergunta. E diz que Elias entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra de Deus, Senhor, né, Yahvé, veio a ele e disse, que fazes aqui, Elias? Deus às vezes pergunta para você, né? Você está em um lugar que não era para você estar. Ou você está fazendo determinadas coisas que não era para estar fazendo. E Deus te pergunta, o que é isso aqui, meu filho? O que você está fazendo aqui? E ele diz, tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos Exércitos,
Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e busco a minha vida para tirar. Isso é verdade? É verdade em parte. Porque Deus disse assim, ó, Deus lhe disse, sai para fora, Elias. Ponte neste monte perante o Senhor. Ele foi lá para o monte, né? Correto. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento que fendia os montes, quebrava as penhas diante do Senhor. A gente quer às vezes que Deus faça algo fantástico, né? Para nos livrar. Algo, né? Como assim, né? Um furor, né? Forte. Porém o Senhor não estava no vento. Às vezes não acontece. E depois veio um terremoto e também o Senhor não estava no terremoto. Às vezes a gente quer grandes manifestações do poder de Deus, né? E quando não acontece, você fica esperando. O que está vendo? E depois do terremoto veio um fogo ainda. Porém também o Senhor não estava no fogo. Não quer dizer que Deus não pode se manifestar dessa forma. Pode. Mas não era isso que Deus queria mostrar. Depois do fogo veio o quê? Uma voz mansa e delicada. Deus quer falar contigo de que forma? Uma voz mansa e delicada. Onde é que Deus fala contigo? Quando tu lê as escrituras. Quando você ora, o Espírito Santo vem falar contigo. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E veio de novo uma voz dizendo: o que é que fazes aqui, Elias? Né? Fica meio constrangedor, né? Deus fazer essas perguntas várias vezes. Né? E realmente para nós, o que nós estamos fazendo aqui? O que é isso? E o Senhor disse: vai, Elias, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge a Azael, o rei da Síria. Às vezes a gente está meio cansado, está desanimado, não está mais pensando nem em seguir naquele cargo, né? Ou naquela função, ou desempenhar determinado papel. Mas Deus diz: não, você ainda tem que fazer determinadas coisas. Volta pelo caminho do deserto, chega lá, unge a Azael, o rei da Síria. Também a Jeú, filho de Nis, surgirá rei de Israel. E vai lá, unge Eliseu, filho de Safate, Abel Meolá, como profetas em teu lugar. Deus fez o que? Uma substituição. E mesmo nós, já desanimados, né, não querendo mais trabalhar, Deus nos continua dizendo que nós devemos fazer o nosso papel. Até que Deus suscite outro para que não substitua. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, mata-lo-á a Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, mata-lo-á Eliseu. Deus traça um plano. Nesse plano, Deus vê nossas limitações, vê limitações suas. E Deus faz mudanças, faz alterações para que nós possamos ainda continuar sendo guiados por ele. E Deus, né, responde aqui para Elias, que ele pensava que estava sozinho. Né? Mas Deus diz: também deixei ficar em Israel 7.000. E Deus sabia quem são os 7.000? Sabe. Deus sabe quem são aqueles que vão estar de pé no tempo do fim. É uma minoria? É, mas Deus sabe cada um deles. De todos os joelhos que não se dobraram a Baal. Eu falei para vocês, Baal é o quê? Significa Senhor, é o Deus Sol. E toda boca que não o beijou. Deus sabe, se você é sincero na adoração a Ele, sabe. Deus sabe. Mesmo você passando por tantas dificuldades. E diz aqui, segundo Reis 2, 9, 11, diz assim: sucedeu que, havendo eles passado Elias, né, no futuro, Elias disse a Eliseu, né, o que aconteceu? Já estava a fase aqui agora que Eliseu ia substituir Elias. E Elias disse a Eliseu: pede-me o que você quer que faça antes que seja tomado de ti. Deus falou que ia levar Elias. E disse a Eliseu: peço que haja a porção dobrada do teu espírito sobre mim. E Elias falou: hoje é difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não fará.
Elias continuou aqui, cumprindo o papel para o qual Deus chamou ele. Ensinando, orientando aquele que ia ser o seu sucessor. E sucedeu que indo eles e falando e andando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo separou um do outro. E Elias subiu no redemoinho. Imagine, cavalos de fogo. Existem cavalos de fogo? Existe. E tem cavalos no céu? Porque a Bíblia diz que tem aqui. Então, meus irmãos, o céu é muito mais do que nós pensamos. E a Bíblia dá umas pistas. Elias sobe no redemoinho. E o que aconteceu com Elias? Alguns foram procurar Elias depois, durante tempo, e não encontraram o corpo de Elias. E a Bíblia mostra aqui o que aconteceu com Elias. Marcos do 9, 2 a 9. Aconteceu algo além do que pensamos. 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João e os levou a sós. Em particular, num alto monte, o que aconteceu com Jesus? Jesus transfigurou-se diante dele. E as vestes de Jesus se tornaram resplandecentes, extremamente brancas como a neve. Imagine, o poder divino de Jesus se irradia e aí Jesus aparece na glória. E o que aconteceu aqui? Diz que as vestes eram extremamente brancas como a neve, tal como nenhum lavadeiro sobre a terra poderia branquear. E apareceu naquele momento quem? Elias, junto com Moisés, para falar com Jesus sobre o plano da redenção. Imagina. Deus é um Deus de graça e misericórdia. Deus levou Elias vivo para o céu. E também levou Moisés, mesmo morto, ressuscitou Moisés. E os dois estavam aqui com Jesus, dando testemunho de vitória, dando um testemunho que vale a pena seguir a Deus, que vale a pena seguir a Deus. Ellen White fala aqui no livro Os Lugares Celestiais: com a contínua mudança de circunstâncias, vêm mudanças também em nossa experiência. Por essas mudanças nós ficamos frustrados e deprimidos. Pode acontecer, ou está acontecendo agora. Mas a mudança de circunstância não tem poder para mudar a nossa relação de Deus para conosco. É isso que nós temos que lembrar. Você está em crise? Estou. Você está em dificuldade? Estou até depressivo? Estou. Mas eu sei que Deus, diz aqui, é o mesmo ontem. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele pede que nós tenhamos incondicional confiança nele. Não precisamos confiar em nós mesmos. Não devemos confiar em nós mesmos. Mas nós devemos confiar em quem? Em Deus. Você está decidido a fazer isso? Mesmo na dificuldade. Mesmo nas adversidades. Confiar em Deus. Porque você entende que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E que o amor dele por você também continua firme. Você está decidido? Eu estou decidido. Eu espero que você também possa trilhar o caminho como Elias da vitória. Trilhar o caminho como Moisés da vitória. Tiveram dificuldade? Tiveram. Nós também temos. Mas temos que aprender com eles. Porque Deus é fiel. E aqueles que forem fiéis a Deus estarão em um desses grupos. Ou com Elias, seja, não vão morrer, vão ver Jesus voltar e não vão morrer. Vão para o céu sem morrer. Ou você mesmo morrendo, Deus vai te ressuscitar, assim como ressuscitou Moisés. E um dia você vai o quê? Falar com Jesus face a face. Você quer isso? Eu espero que sim. Que Deus te abençoe. Deus proteja ti e teus familiares. Já te deu um bom fim de semana. E um feliz sábado que começa ao pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja e nos livre. Graça e paz de Deus para conosco. Amém.